Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Grace Kelly, eu sou nutricionista da Granel Lavras e hoje eu vim contar para vocês uma super novidade. Agora a Granel ela tem também um canal no YouTube sobre dicas da Nutri. É isso mesmo, vem com a gente e vamos ficar mais informados sobre nutrição, quais os benefícios dos alimentos, chás e nós vamos além de tudo fazer receitas para você melhorar ainda mais a sua alimentação no dia a dia. Então hoje no canal Dicas da Nutri nós vamos falar um pouco mais sobre as fibras. O que é a fibra? Você aí sabe quais são os benefícios dela e onde elas estão presentes? Então vamos lá. A fibra ela tem dois tipos, duas classificações. Nós temos as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis elas auxiliam a dar maior saciedade no nosso intestino, consequentemente inibem o apetite. Além de tudo, elas auxiliam na produção de um ácido que a gente chama de ácido butírico e este tipo de ácido promove a inibição da formação do colesterol na corrente sanguínea. As fibras solúveis também diminuem a absorção de colesterol e de glicose para a corrente sanguínea, sendo muito boas e indicadas para quem tem diabetes, para quem tem colesterol alto, para quem tem problemas cardiovasculares e várias outras doenças correlacionadas. E além de tudo, essas fibras solúveis, além de promoverem maior saciedade, elas absorvem a água que tem no nosso intestino. Então, consequentemente, elas aumentam o bolo fecal, deixando mais pesado. E aí é que entra a função das fibras insolúveis, porque as fibras insolúveis, como o nome já diz, elas não são solúveis em água, mas elas aumentam o peristaltismo do seu intestino. Mas o que é isso, Grace? O peristaltismo do intestino é quando o nosso intestino ele promove uma maior motilidade, mais movimentos. E aí com isso é que melhora, por exemplo, no caso de pessoas que têm constipação, o intestino muito preso. Então, tendo uma maior mobilidade, o bolo fecal ele acaba passando com mais facilidade no seu intestino. Consequentemente, essa fibra insolúvel, ela acaba diminuindo então a incidência de hemorroidas, de câncer de colo também e promovendo uma melhor saúde gastrointestinal. Mais uma função também que eu gostaria de relatar das fibras de modo geral, que elas auxiliam a melhorar a nossa microbiota intestinal. O que seria isso? São as bactérias que a gente tem no nosso intestino. Nós temos bactérias boas e bactérias ruins. As boas, muita gente já sabe, né, mais ou menos, que seriam os lactobacilos, que é um tema para uma outra ocasião. Mas eu já quero adiantar que as fibras auxiliam muito como se fossem pré-bióticos, né? Um alimento para essas bactérias, melhorando assim então a nossa vitalidade, né? Toda a nossa microbiota intestinal. Nutri, mas onde que está presente essa tal dessa fibra que você tanto está falando? Então eu trouxe um exemplo aqui muito prático para vocês entenderem melhor. Esta daqui, olha, é uma maçã, tá? Então aqui na polpa dela, vocês podem ver que eu tirei a casca dela. Nós temos a fibra solúvel, que é a que eu falei mais uma vez, que ela absorve a água, aumenta o bolo fecal, diminui a absorção de glicose e colesterol para a corrente sanguínea e melhora a nossa microbiota intestinal, tá? Já aqui nós temos a casca da maçã. Nela nós temos a fibra insolúvel, que vai fazer o quê? Melhorar o peristaltismo, consequentemente diminuindo a constipação, o intestino preso, certo? Aqui, olha, nós temos uma fibra que nós chamamos de celulose e aqui uma fibra que nós chamamos de pectina, certo? Mas a fibra está presente só nas frutas, então? Não. Nós temos a fibra presente também em diversos alimentos, tá? Principalmente nos vegetais, nas frutas com a casca. Quando se tem a casca, sempre vai ter uma presença maior da fibra insolúvel.
e a polpa é mais predominante a fibra solúvel. E também nós temos também muita fibra nos cereais, tá? Então um grande exemplo que eu sempre dou para os clientes aqui da Granel, que é no caso da linhaça. A linhaça, além dela ter a fibra insolúvel na sementinha dela, quando você coloca ela na água, ela vai formar a fibra solúvel. Nós temos também na chia, na aveia, que é riquíssima em fibra insolúvel. Nós temos também a fibra presente no farelo de aveia, que é o que tem maior quantidade. Além de tudo, no trigo em grão, na soja, em vários tipos de leguminosas, que seriam os feijões, no grão de bico, a própria soja que eu acabei de mencionar. Então a fibra está presente em vários alimentos. Ah, mas eu como isso na minha casa, por que eu fico com o intestino preso? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você toma água? Porque a fibra, se você não consumir água, como eu já falei, por exemplo, da pectina, ela absorve a água no seu intestino. Consequentemente, se você não consome água, o seu intestino vai prender ainda mais, porque o seu bolo fecal vai ficar mais ressecado, as suas fezes, dificultando assim a passagem dela durante todo o seu intestino, o seu trato gastrointestinal. Então, a dica de hoje é: consuma muitas fibras e tome bastante água. E como utilizar então? A aveia, por exemplo, você pode colocar ela no seu iogurte, no mamão, na banana, e assim também como a linhaça ou a chia, você pode estar acrescentando nas saladas ou em alguma outra preparação, em cima de um pão e dentre outras opções. Quer saber mais sobre alimentação e nutrição e ficar por dentro de informações coerentes e embasadas em nutrição científica? Vem comigo e fica por dentro do canal da Granel para você ter uma vida mais saudável e uma melhor longevidade. Beijos da Nutri!